Olá, uma boa tarde a todos. A paz do Senhor aos irmãos queridos, amados em Jesus Cristo. Então hoje, irmão, nós vamos falar um pouco, porque nós começamos agora mais um programa revelando as verdades. Então o tema de hoje, irmão, é sobre a maçonaria. Quem são esses homens? Será que eles são uma religião? Eu quero dizer de primeiro, irmão, para vocês, que eles são uma religião. Por mais que ele diga que não é, mas eles é. Porque a palavra religião significa alguém que adora algum Deus. Então eles adoram a um Deus. Cada religião adora cada um ao seu Deus. Menos o meu Deus, que eles adoram. Porque o meu Deus, ele é de Isaac, de Moisés e de Abraão. O meu Deus, ele tem nome. E o nome de Deus são variados. O nome de Deus é o Senhor dos Exércitos. O nome de Deus é o Senhor. O nome de Deus, ele tem vários nomes. Ele tem vários nomes. Não existe um nome só. Mas o nome conhecido por todas as nações, dado lá por Moisés, o nome do nosso verdadeiro Deus, conhecido por todas as nações do povo de Israel, era o Deus de Isaac, de Moisés e de Abraão. Porque a palavra Deus, irmão, a palavra Deus, todo mundo diz aí que adora a Deus. O budista diz que adora a Deus. Os católicos dizem que adora o Padre. A Igreja Católica, o Padre, diz que adora a Deus. Mas que Deus é esse que eles adoram? O Deus da Igreja Católica é o Deus Sol. É o Deus Sol. Esse negócio de juntar um povo que eles querem, a Igreja Católica quer juntar um povo só, que adora um Deus só. Não, irmão, não. Eu não adoro o Deus Sol, não. Eu adoro o Deus de Isaac, de Moisés e de Abraão. Porque o Deus que eles adoram é o Deus Sol. E o tema de hoje é sobre, irmão, a maçonaria, porque todos estão grupados, porque eles trabalham como uma colônia de formiga. Eles trabalham tudo junto para um rei. Então eu tenho aqui, irmão, eu tenho aqui esses 4 livros de história que vocês estão vendo aí na tela, cada um deles. Esse livro de história eu achei lá em Aracaju. Quando eu fui trabalhar em um condomínio, pintar um condomínio, Aí quando eu desci para a garagem, aí lá tinha um monte de livros para jogar fora. Tinha livro de história, tinha livro de crianças, tinha todo tipo de livro, Aí quando eu vi aqueles livros lá, eu disse, eu vou lá ver se tem algum livro, algum caderno, para eu pegar, para eu anotar os versículos da Bíblia, Porque eu queria um livro, um caderno limpo, com página limpa, para anotar os versículos da Bíblia. Então eu encontrei esses livros aqui lá e eu fui curiar. Eu desejei curiar esses livros aqui. Então eu vi que esse livro falava das religiões, da Igreja Católica, da Igreja Batista, como era antigamente, fala da maçonaria, e é o que você vai conhecer a partir de agora, sobre a maçonaria. Então, irmão, veja bem, olha só, eu vou dar aqui alguns exemplos aqui para vocês entenderem, porque isto é verdade. Eles estão trazendo o que era antigo para os tempos de hoje. Olha só, o Império Inca, o Império Inca, os índios, sobre os índios religiosos. Os índios, irmão, os católicos, os padres, antigamente, eles ensinavam as suas religiões para os índios. Então eles ensinaram os índios a adorar ao Deus Sol. Eles pegavam os índios como escravos, escravizavam os índios. O Império Romano, que era um rei católico, padre, eles dominavam a terra, eles pegavam os índios como escravos e ensinavam as suas religiões. E isto é verdade. O que este livro está falando aí, esse livro que está na tela, realmente o que ele fala é verdade, irmão. É verdade. Porque eles estão cumprindo coisas que estão nesse livro. Olha só, irmão. Deus Sol,
Deus principal do panteão Inca. Então os índios, ele adora o Deus Sol, como os padres também, a Igreja Católica, adora o Deus Sol. Como eu já mostrei uma foto aí do padre venerando, se ajoelhando diante de um símbolo do Sol. Esse é o Deus dele, o Deus Sol. E olha só, irmão, a religião politeísta, essas são as religiões que existiam antes de Cristo. E hoje, as religiões antigas, eles mudaram de nome. Hoje, as religiões antigas, hoje é chamada de Igreja Católica, é igreja não sei de quê, é religião não sei de quê, é religião espírita. Só que essas religiões tinham nome, era outro nome antigamente. Eles apenas mudaram de nome para enganar a população e também enganar ao próprio escolhido. Olha só, irmão. A religião politeísta vira-coxa o Criador do universo. Então preste atenção, irmão. Tem um símbolo vira-coxa. Então a Igreja Católica carrega um símbolo da coxa, que é uma deusa, uma rainha não sei de quê, né? Que vocês sabem disso. A rainha aí, né, vira-coxa, uma rainha, uma mulher, uma deusa. Então, não só a Igreja Católica carrega esses símbolos de vira-coxa sobre o Sol, mas eles estão unidos com outras religiões que adoram também o Sol, que adoram a vira-coxa. Olha só aqui, irmão, outro mistério para vocês entenderem quem é a maçonaria. E a maçonaria carrega todo tipo de imagem. No templo dele você vê todas as imagens dos planetas Terra. Olha só, irmão, a arquitetura marquense é o solar, né? Esses marquenses aqui, essa família marquenses, eles são os próprios maçons, que têm as suas arquiteturas. E o Deus que eles adoram, o arquiteto que ele diz que é Deus, não, irmão. Esse Deus que a maçonaria chama de arquiteto não é o nosso Deus, mas é este aqui, a vira-concha, o Criador do universo. E eu vou lhe mostrar, porque há vários arquitetos para eles. Na Terra há vários arquitetos que se chamam Deus. Olha só, irmão. Aqui eu tenho aqui, irmão, chamado Os Horrores da Guerra. E esse símbolo que eu vou mostrar para vocês, que a maçonaria tem, representa a morte, representa, irmãos, a guerra. Não é à toa que os caixão já estão aí preparados. E a maçonaria está envolvida nisso. A maçonaria está preparando vocês. Estão tirando vocês do verdadeiro evangelho. Estão tirando a sua atenção da verdadeira coisas espirituais. Estão levando vocês a se tornarem pessoas normais. Apenas homens, pessoas simples. Por isso que os pastores da teologia, todos os pastores que estão envolvidos com a maçonaria, eles, irmão, se tornaram homens comuns. Eles são agora pastores simples. Eles não são mais povo, homens de Deus. Eles não agem como homens espirituais. Esse é o destino dessa religião maçonaria. Iludir vocês e levarem vocês a serem pessoas normais, só apenas homens, e não pessoas espirituais que acreditam em Deus, que acreditam nas coisas espirituais. O destino da maçonaria, irmãos, é tirar isso de vocês, esse verdadeiro evangelho que nós temos, de acreditar nas coisas espirituais. E os pastores já estão fazendo isso. Eu estou vendo muitos cristãos se tornando pessoas normais. Muitas pessoas se tornando pessoas realmente simples. Elas estão entendendo que o verdadeiro, né, que elas são elas mesmas. O que ela é elas mesmas.
pessoas normais. Não, irmão. Deus não nos chamou para ser pessoas normais, só humano, vivendo em nosso pecado. Não, irmão. Deus nos chamou para nós se tornar pessoas espirituais, realmente filhos de Deus. Então muitos cristãos estão aprendendo essa doutrina, que eles são o que são. E o que eu estou vendo é muito cristão pecando. O que eu estou vendo é muito cristão partindo para os poderes políticos, partindo para o mundo, fazendo coisas do mundo. Então o que eles acham é que é isso que ele é, pessoas normais. Mas nós que somos verdadeiros adoradores, nós não somos o que eles são, pessoas normais. Nós somos pessoas espirituais. Entende, irmão? Então o destino da maçonaria é fazer isso. Não apenas a maçonaria, mas todas as religiões que querem derrubar as obras de Deus, destruir as obras de Deus. Então é só, irmão. O Oriente, os adorador do sol, né? E vocês, irmão, vão encontrar esses adoradores do sol lá dentro do templo de Jerusalém, que eram os padres e os católicos, que estavam no meio do povo cristão. Lá dentro do templo de Jerusalém, eles estavam adorando o sol. Isso você vai encontrar, irmão, em Ezequiel 8, versículo 16. Lá está o exemplo da Igreja Católica e da maçonaria. A maçonaria carrega que os homens maçons são do Oriente. Eles são adoradores do Sol, de todos os planetas. E não é à toa que eles têm aqueles símbolos atrepados na maçonaria, na sua loja. Não é à toa que eles têm na sua loja aquele todos os exércitos para todas as imagens. Eles são adoradores de tudo. Então veja aí, irmão, esse símbolo. Veja esse símbolo aí. Isso, exatamente. Esse símbolo aí, irmão, esse símbolo que você está vendo aí, que é nesse livro aí, veja agora esse símbolo no templo dele. Olha só aí. Ele diz que esse símbolo aí representa Deus. Mas na verdade, irmão, você viu nesse livro aí, esse símbolo que ele está dizendo que representa Deus, esse símbolo aí, irmão, é o símbolo da morte, é o símbolo da guerra. Então esses homens estão preparando vocês primeiro para que vocês abandonem as coisas de Deus e acreditem no que ele, na religião dele. Daí vocês vão estar preparados para ser dizimados. Porque os que vão violar a aliança de Deus e passar para o lado deles e de outras religiões vão ser dizimados para o diabo. Os chamados filhos rebeldes que violaram a lei de Deus. Então os maçons já têm aí, junto com os Estados Unidos, lá já estão preparados os caixões e também em outros estados já estão preparados o caixão. Mas isso, irmão, não vai meter medo em mim, não vai meter medo nos verdadeiros adoradores de Deus. E eu vou mostrar lá em Daniel, que vocês vão ver daqui a pouco. Lá em Daniel, irmão, já fala quem realmente são esses homens maçons. Não só apenas eles, mas também Daniel vai mostrar quem são esses líderes, esses pastores que estão apacentando vocês. O próprio, lá em Daniel, o estudo das profecias de Daniel vai explicar para vocês, irmão, qual é o intuito da maçonaria. Qual é o intuito desses pastores que fizeram pacto com o diabo lá dentro da maçonaria? Eles não vão dizer para vocês, irmão. Tem uma coisa na cabeça. Os pastores não vão dizer para vocês que fez pacto com a maçonaria. Pelo contrário, ele vai dizer que são pessoas boas, que querem nos ajudar, que querem nos trazer a paz, que querem nos ajudar. É isso que os pastores e os irmãos falsos vão dizer para vocês. Mas Daniel vai mostrar para vocês qual é o intuito deles. Não perca esse vídeo das profecias de Daniel. Porque cada profecia de Daniel, irmão, tem um significado que nós devemos interpretar. Temos que meditar
não sair pulando para lá e para cá, para lá e para cá. Não, irmão. Nós estudamos Daniel com bastante carinho e cuidado para querer aprender e interpretar. Quando você faz isso, Deus ele revela claramente os sentidos das profecias de Daniel. E depois, quando você vai para o Apocalipse, Deus também vai começar a lhe dar os sentidos do que havia em Daniel, também está no Apocalipse. Não perca o próximo vídeo, irmão. Não perca, para que você fique esperto e se prepare. Se apegue, irmão. Se apegue a Deus. Se apegue a Deus. Comece a orar, faça jejum e alerte os seus irmãos. Salve a vida daqueles que estão sendo levados, irmão, para a beira da morte. A Bíblia diz, salve a vida daqueles que estão em dúvida. Faça isso, irmão. Se você é um cristão verdadeiro de Deus, alerte os outros, a todos, não só apenas os seus irmãos. Alerte a todos da questão do chip, do engano que está para acontecer ao mundo. Se você fizer isso, irmão, pode ter certeza, como está na profecia, Deus vai lhe livrar da tribulação. Deus vai lhe proteger. Agora, se você não fizer o que Deus manda, pregar o Evangelho, alertar os seus irmãos dessas coisas que estão acontecendo ao mundo, aí você vai ficar, irmão. Você vai passar pela grande tribulação. Somente os filhos rebeldes passarão pela grande tribulação. Entende, irmão? Então, deixe de obedecer os seus líderes, porque a Bíblia diz que não é para você ouvir a todo o Espírito. Então tem muitas pessoas obedecendo mais seus líderes, mas não obedecem a Deus. Não obedecem os que estão por aí alertando vocês sobre os perigos